Olá a todos, sejam bem-vindos ao Conversa Teológica desta semana. Eu sou João de Oliveira, estou aqui com o irmão Lucas e hoje vamos conversar sobre uma das doutrinas mais importantes do pentecostalismo, a doutrina do batismo no Espírito Santo. Esta doutrina, a doutrina do batismo no Espírito Santo, é uma doutrina central no pentecostalismo atual. E está comigo aqui o irmão Lucas, mais conhecido como Caçador de Demônios. Você está com a palavra, irmão Lucas. A paz do Senhor, meus irmãos, quero desejar a todos e se você ver essa live durante o dia, uma tarde, enfim, é um prazer estar aqui junto com todos vocês, podendo compartilhar de uma doutrina, um assunto tão importante para a nossa vida espiritual. E assim, explicando aí o conceito de captura de demônio, quando a gente se envolve com o ministério pastoral, nós começamos a perceber o que realmente o mundo espiritual existe. Então, se existem anjos, como a Deus diz que um anjo acampa ao redor daquele pequeno livro, também existem demônios. A Bíblia vai mencionar o endemoniado gadareno, a Bíblia vai mencionar que o próprio Jesus iniciou esse ministério de libertação. Então, assim, não é que eu casse, saia por aí, mas vejo quando acontece e a gente ora e expulsa em nome de Jesus para servir. Vamos começar logo o primeiro bloco, né? Vamos lá. Irmão Lucas, para os pentecostais, o que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é, é a, como você bem disse, é uma das doutrinas centrais da teologia pentecostal. E ele não pode ser entendido como uma conversão ou como uma regeneração, assim como uma experiência distinta, posterior à salvação, concedida por Cristo através do Espírito Santo. Para quê? Para revestir o cristão de poder espiritual, para testemunhar e servir. Então, o batismo com o Espírito Santo é essa externalização, essa experiência, o revestimento de poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu quero trazer para a roda a definição do saudoso pastor Antônio Gilberto. Ele define assim o batismo no Espírito Santo. Abrindo aspas para o pastor Antônio Gilberto, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto pela instrumentalidade do Espírito Santo para o ingresso do crente numa vida de profunda adoração e de eficiente serviço para Deus. Fecha as aspas. Eu quero trazer algumas pontuações acerca dessa excelente definição do saudoso pastor Antônio Gilberto. Primeiro, quando o pastor Antônio Gilberto fala que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, Lucas já até adentrou nessa questão, ele está dizendo que o revestimento de poder é um revestimento extra. É como se a pessoa já tivesse vestida espiritualmente, é como se a pessoa já estivesse numa situação de proteção e cuidado da parte de Deus. E o revestimento de poder é como se essa pessoa recebesse um poder extra
um reforço extra, e isso acontece pela instrumentalidade do Espírito ou através do Espírito Santo para o ingresso numa vida de profunda adoração, comunhão com Deus, diz o saudoso pastor Antônio Gilberto, e eficiente serviço para Deus. Ou seja, crente é batizado no Espírito Santo para servir de forma eficiente. Mas essa doutrina ela é estabelecida pela Bíblia, porque, Lucas, muitas vezes eu vejo que até muitos pentecostais não compreendem corretamente a doutrina do batismo no Espírito Santo. E quando nós questionamos ou indagamos a respeito das Escrituras quanto a esta doutrina, muitos pentecostais ficam até perdidos. Mas você não está perdido, não chegou aqui à toa. Eu sei que você conhece bem a teologia, e especialmente essa doutrina. Esta doutrina, ela é estabelecida pela Bíblia? Sim, mas podemos analisar, eu uso até a expressão de Stanley Orton, quando ele afirma que o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder. Então, nós vamos ver ao longo da história, ao longo da literatura, e tudo isso reafirmado pela palavra. Atos capítulo 2, nós vamos ver o derramar do Espírito Santo, aquela reunião em que estavam pela casa 120 pessoas, foram vistas por eles línguas, o Espírito Santo pousou sobre eles. Atos capítulo 1, versículo 8, o próprio Jesus fazendo menção disso. Mateus também dizendo: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Então, assim, como uma introdução, podemos analisar que existe uma plenitude da palavra de Deus em relação ao batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, partindo de Atos capítulo 2 e muitos outros versículos que auxiliam nesse entendimento. Eu estou em pleno acordo com você, irmão Lucas. As Escrituras estabelecem a doutrina do batismo no Espírito Santo. E quando eu digo as Escrituras, eu digo o Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento. Ambos os testamentos estabelecem a doutrina do batismo no Espírito Santo. O teólogo Anthony D. Palma, ele falando da doutrina do batismo no Espírito Santo, ele diz que a profecia de Joel é bem diferente da de Ezequiel, a profecia de Ezequiel, que o saudoso professor Anthony de Palma está se referindo é Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 ao 27. Ele diz que a profecia de Joel é diferente dessa de Ezequiel, porque essa de Ezequiel se refere mais a ponta, trata da regeneração, do novo nascimento, enquanto a profecia de Joel vai tratar sobre o derramamento do Espírito Santo que incidiria sobre o povo de Deus, e este povo iria profetizar, iria ter sonho, iria ter visões, e a Escritura desenvolve isso bem direitinho, né?
porque ali em Mateus capítulo 3, versículo 11, você vai ver João falando, né, acerca dessa experiência do batismo no Espírito Santo, né, ao se referir a Jesus como batizador. Ele diz: olha, eu batizo com água, mas vem aquele que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. E os evangelhos vai desenvolver essa doutrina. Lucas é o escritor neotestamentário que mais desenvolve essa doutrina, e ele cita também João Batista fazendo essa profecia referente a Jesus como batizador. Depois o Senhor Jesus diz, ali capítulo 24, versículo 49 do Evangelho de Lucas: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles, os discípulos e alguns servos do Senhor, vão para Jerusalém e aguardam o cumprimento da promessa do Pai. E quando essa promessa se cumpre, o apóstolo Pedro ele explica o que aconteceu ali. Olha, o que vocês estão vendo aqui foi predito pelo profeta Joel, ou seja, as escrituras desenvolvem essa doutrina de uma forma bem panorâmica. Não é algo assim que surgiu do nada, não é que os pentecostais inventaram algo, não, é algo bem estabelecido e desenvolvido nas escrituras. Não é apenas algo moderno, posso dizer. Assim como muitos tentam atribuir a esta doutrina do pentecostalismo atual. Mas eu observo nas redes sociais, irmão Lucas, e há um debate grande, especialmente entre reformados e pentecostais, acerca dessa doutrina no que tange se essa doutrina do batismo no Espírito Santo, como os pentecostais creem, como os pentecostais ensinam, ocorre após o novo nascimento. Os reformados entendem que a doutrina do batismo no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo ocorreria no novo nascimento. Para eles, a doutrina do batismo no Espírito Santo traz o batismo no Espírito Santo acontecendo no novo nascimento. Mas, para você, Dom Lucas, você já até falou, mas eu queria que você adentrasse mais nessa questão. O batismo no Espírito Santo é uma experiência, um evento que ocorre após o novo nascimento mesmo? Sim, nós observamos a palavra de Deus, nós conseguimos, por exemplo, partindo do livro de Atos, capítulo 19, Paulo, na sua terceira viagem missionária, chega a Éfeso e lá se encontra com alguns jovens, com pessoas, e ele pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? E a resposta, que indaga até hoje, é: nós nunca ouvimos falar. Então, Paulo pergunta mais uma vez: então, em que batismo vós sois batizados? E eles respondem: no batismo de João. O batismo de João é o arrependimento, mas vós recebereis o batismo do Espírito Santo. A Bíblia diz que, impondo a mão sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo, falavam em novas línguas e profetizavam. Não vou destacar tudo, mas todos os episódios em que o Espírito Santo vem até uma pessoa ou a pessoa é batizada no Espírito Santo,
nós vamos ver numa ordem lógica que essa pessoa já aceitou Jesus, que essa pessoa já tem uma comunhão, como bem foi dito. A pessoa já é vestida e agora está sendo revestida. Então, todos os momentos na Bíblia em que uma pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, ela já faz parte do corpo de Cristo, ela já aceitou Jesus. Vou usar aqui uma expressão, ela já é salva. É, essa, essa passagem ali do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, os versículos de 1 ao 6, você vai ver que aqueles que ouviram a pregação de João Batista e creram, né, eles ouvem agora a pregação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo emerge eles das águas, depois eles são batizados no Espírito Santo através da imposição de mãos, ou seja, houve ali um lapso de tempo. A teologia lucana deixa isso bem claro. Em todas as passagens em que há derramamento do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo especificamente, há sempre um lapso de tempo, né, entre a conversão, o novo nascimento e o batismo no Espírito Santo. Em Atos 2, os discípulos e as servas do Senhor já eram salvos. Em Cesareia também um lapso de tempo é curto, mas os cesarenses eles creram no Senhor Jesus, e antes mesmo da pregação de Pedro terminar, Jesus batizou ali os cesarenses da casa de Cornélio. E em Atos 19 também há um lapso de tempo, então nos leva a concluir, sem sombra de dúvidas, que o batismo do Espírito Santo é um evento que ocorre após um novo nascimento. Mas eu quero trazer uma citação aqui do teólogo Meyer Birman. Eu acho interessante essa citação, porque ele vai dizer assim, Meyer Birman: as palavras, no caso as palavras de Jesus, foram dirigidas a homens que já estavam em relação íntima com Cristo. Foram pregar armados de poder espiritual para este propósito. Mateus 10:1. A eles foi dito: seus nomes estão escritos no céu. Lucas 10:20. Sua condição moral foi descrita nas palavras: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. João 15:3. Sua relação com Cristo foi ilustrada com a figura: eu sou a videira, vocês são os ramos. João 15:5. Eles conheciam a presença do Espírito Santo entre eles. João 14:17. Sentiram o sopro do Cristo ressuscitado e ouviram dizer: recebam o Espírito Santo. João 20:22. Não dá para dizer que esses homens estavam lá no dia de Pentecostes, aguardando o cumprimento da promessa do Pai, não eram salvos. Não tem como olhar para esse texto bíblico e esses textos bíblicos, na verdade, quando é só um, e chegar a outra conclusão. Outro teólogo pentecostal bem conhecido, Rodman Williams, escreveu uma sistemática a partir da perspectiva pentecostal. Ele diz assim: é um fato óbvio que o dom do Espírito Santo ocorreu para aqueles que já eram crentes. Já eram crentes. Não há uma outra resposta a essa pergunta. Eles já eram crentes? Não há uma outra resposta que não seja sim, eles já eram crentes. O texto, Lucas
que os reformados, geralmente utilizam contra nós é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, especialmente esse texto. Pois todos nós somos batizados em um Espírito formando o corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Eles pegam esse texto aqui e dizem, olha, tá vendo aqui? Nós já fomos batizados em um Espírito, formando o corpo, então todos fomos batizados. Não existe isso de um batismo no Espírito Santo que ocorreria após um novo nascimento. O problema, irmão Lucas, é que eles desconsideram o contexto, né? Paulo claramente está falando aqui da questão soteriológica, né? Quando você recebe o Senhor Jesus, você recebe a habitação do Espírito Santo e passa a fazer parte do corpo de Cristo. É basicamente isso, e não há uma outra posição a esse texto que não seja assim. Pelo menos eu não vejo assim, dessa forma como veio os irmãos reformados. Diga-se de passagem, viu? Nós, os reformados, temos diversas diferenças teológicas, mas eu gosto dos reformados, viu? De vez em quando nós brincamos aqui na internet aqui de debater, viu? Mas eu gosto, viu? E é importante debater, né, irmão Lucas, com eles, porque assim a gente tem a oportunidade de também apresentar a nossa visão. Quando eu digo aqui brincar de debater, falando em tom de brincadeira, né? Mas eu entendo que o debate é algo sério, respeitoso e importante, viu? Mas, como eu disse, viu? Você que está assistindo aqui uma conversa teológica, diz que não leva os debates a sério. Não é que eu não levo a sério, é que nós estamos brincando aqui, nesse momento, sobre essa questão dos debates. Mas, já indo, irmão Lucas, para o bloco de encerramento, todos podem ser batizados no Espírito Santo? Sim, mas tem um porém. Isso aqui é uma busca, né? Eu poderia, assim, de certa forma, só adaptar para que a resposta seja mais objetiva. Todos podem ser batizados com o Espírito Santo se buscarem o Espírito Santo. Então, e eu aproveito o ensejo e digo a você que está participando dessa live, está acompanhando o canal, está compartilhando, busque a presença do Espírito Santo, busque o batismo, busque esse revestimento, porque não existe experiência melhor do que ser revestido pela presença do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é essa força motriz que nos eleva para fazer a obra de Deus. E eu ressalto aqui também, porque, como você disse um pouquinho anteriormente, batismo no Espírito Santo não é uma doutrina que foi eu que criei, ou foi você que criou, ou como alguns podem até querer testificar que foi uma doutrina criada no período da Rua Azul, a 1906, e não. Nós vamos ver que, à luz das Escrituras Sagradas, os discípulos foram incendiados pela presença do Espírito Santo, a igreja foi incendiada pela presença do Espírito Santo, e nós hoje somos incendiados pela presença do Espírito Santo. Então, o William Menzies resumiu sobre isso. O pentecostalismo entende-se como uma restauração da experiência do livro de Atos, e não a criação de uma nova doutrina. Se
lermos ali Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, Pedro vai dizer assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Eu preciso enfatizar aqui essa profecia, essa parte aqui. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Veja bem, é toda a carne, não é só um grupo de pessoas especiais, não é só algumas pessoas que, por se esforçarem, conseguiram o batismo do Espírito Santo. Não, Deus derrama o seu Espírito Santo nesta dispensação da igreja sobre todos, obviamente, que compõem a igreja, todos que são salvos. O que eu observo é que tem muitas pessoas que buscam batismo do Espírito Santo, aí busca por um mês, irmão Lucas, e para. Aí diz: mas eu busquei, eu orei e não fui batizado no Espírito Santo. Mas você continua empenhado, orando, pedindo a Jesus: Jesus, me batiza no Espírito Santo. Você continua, porque até onde eu sei, o Senhor Jesus, ele cumpre com a sua palavra. E até quem já é batizado deve continuar essa busca, né? Realmente, Lucas, quem é batizado no Espírito Santo tem que continuar buscando ser cheio do Espírito Santo, né? É isso que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 17. Paulo orienta os Efésios a continuar, né, cheio do Espírito Santo. O versículo 18 diz 17, não foi? Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. É basicamente isso que Paulo está. Obviamente Paulo não está se referindo aqui ao batismo do Espírito Santo, no sentido de buscar o batismo do Espírito Santo, mas vale a palavra, né? Busca ser cheio do Espírito Santo, viu? Busque. Mas foi muito lindo quando eu fui batizado no Espírito Santo. Tem pessoas que vivem, Lucas, de passado, né? Houve um tempo que eu buscava o Senhor e tive experiências profundas com o Espírito Santo. E hoje? Como é que tu andas hoje? Né? Você continua sendo cheio do Espírito Santo? E essa palavra do apóstolo Paulo está no imperativo, né? Como se Paulo estivesse dando uma ordem, Lucas, viu? Exatamente. Seja cheio do Espírito Santo, ou seja, é uma palavra forte, e o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 39, reforça isso aí, de que o batismo do Espírito Santo é para todos, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Quanto Deus estiver em seu Filho salvando, vai haver batismo no Espírito Santo. Só não acontecerá se a pessoa
irmão Lucas, a pessoa não crer. Se a pessoa não crer, não tem jeito. Eu posso falar 1 milhão de vezes que se ela buscar, ela vai ser batizada no Espírito Santo, mas se ela não crer, não será batizada no Espírito Santo. Nós vamos para as considerações finais e, irmão Lucas, nessas considerações finais a gente vai trazer uma reflexão assim que abrange todo o conteúdo, tudo que falamos aqui neste conversa teológica, nesta noite, também. Uma coisa muito importante é a gente entender, primeiro, não foi à toa quando Jesus subiu ao céu e deixou prometido aos seus discípulos e também para todos o batismo do Espírito Santo. Então, a busca não pode ser temporária, não é uma campanha que se abre de sexta-feira ou de segunda-feira e terminou a campanha e você não foi batizado e vai desistir. Não, muito pelo contrário, como foi dito aqui, até quem já é batizado com o Espírito Santo deve prosseguir nessa busca, esse investimento, dia após dia. Porque qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo? Porque tudo da parte de Deus tem um propósito. E qual é o propósito? Primeiro, nos capacitar para a evangelização, para a pregação do Evangelho, como aconteceu com Pedro. Pedro, após batismo no Espírito Santo, teve uma pregação estrondorosa, com um resultado estrondoroso. Se não me falha a memória, mais de 13.000 almas se convertendo ao nome de Jesus, em Atos capítulo 2. O batismo com o Espírito Santo nos concede ousadia para fazer a obra de Deus, para pregar o Evangelho. Isso é maravilhoso. E assim, para finalizar minhas palavras, o mais importante, que é glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Então, tudo que nós fazemos, buscamos para a glória do nosso Senhor Jesus. O batismo no Espírito Santo não seria diferente. Que seja para a glória do nome de Jesus. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma doutrina central e, eu diria, importantíssima para a vida de todo aquele que confessa o nome de Jesus. Eu me pergunto a você que está assistindo esta live, esta conversa teológica, se o batismo no Espírito Santo foi tão necessário para a igreja de Atos, por que eu ignoraria o batismo no Espírito Santo? Não faz nenhum sentido isso. A igreja de Atos, após ser revestida de poder, essa igreja virou o mundo de cabeça para baixo. Então, como é que eu poderia dizer não quero esse revestimento de poder, se a Bíblia é clara como nós apresentamos aqui, e as Escrituras estabelecem essa doutrina, as Escrituras desenvolvem esta doutrina. Eu me lembrei agora, irmão Lucas, de Charles Finney. Ele escreveu um livro sobre o batismo no Espírito Santo e ele fala exatamente disso. Olha, o batismo no Espírito Santo foi essencial para a igreja de Atos.
Da mesma forma, nós precisamos também ser batizados no Espírito Santo para vivermos aqui com poder, para vivermos revestidos para fazer a diferença. Já entrando na parte final das minhas considerações, só quero fazer mais uma pontuação. O batismo no Espírito Santo não é um evento que nos torna elevados espiritualmente, mais santo espiritualmente. Tem pessoas que passam pela experiência do batismo no Espírito Santo e elas se sentem mais elevadas do que as demais espiritualmente. E o batismo do Espírito Santo não é isso. Tem outras que se sentem mais santas. Porque eu agora fui batizado no Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo não tem nada a ver com isso. O batismo no Espírito Santo nos capacita para a missão, como o Lucas já enfatizou. O batismo do Espírito Santo nos torna profetas desta época. No Antigo Testamento, o revestimento de poder vinha para determinadas pessoas, sacerdotes, profetas, reis, alguns outros obreiros. O Senhor recebeu o revestimento de poder. No Novo Testamento não. No Novo Testamento nós somos chamados para ser essa comunidade de profetas, esse povo de profetas revestido de poder para pregar a palavra de Deus com muita ousadia, intrepidez e autoridade. Esta, inclusive, é a perspectiva de Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, também do Evangelho que leva seu nome, apresentar que a dispensação profética chegou, que agora o povo de Deus é chamado para ser profeta. Não podemos esquecer essa realidade que é o batismo no Espírito Santo. E como essa realidade influenciou o crescimento do movimento pentecostal. Lá pela Rua Azusa, pessoas foram batizadas no Espírito Santo e dali saíram pelo mundo pregando o Evangelho. Posteriormente, os frutos daquelas pessoas se tornaram um movimento pentecostal. Mas de todo e qualquer modo, isso aqui é só uma paletinha para você perceber como o batismo do Espírito Santo é importante para a igreja, como é importante para nós, como tem moldado a fé protestante. Então, povo de Deus, então você, amado, aqui, que está assistindo esta live, esta conversa teológica, a gente está falando live, Lucas, mas não vai ser transmitido ao vivo, né? A gente vai transmitir sem ser ao vivo, né? A gente vai postar o vídeo depois daqui, a gente terminar aqui a gravação. Mas sem problema, estamos fazendo ao vivo, né? E a cores, né? Só não estamos transmitindo ao vivo, né? Outras pessoas, quando forem assistir, não será ao vivo, né? Mas sem problema. Estamos ao vivo aqui, né? Quando forem assistir, nós vamos estar ao vivo lá também. Você aí que assistiu, que gostou do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal Racionalidade Pentecostal, né? Dê um joinha no vídeo, compartilhe para aquele seu amigo, para aquela sua amiga este vídeo, este programa Conversa Teológica. Você estará edificando a vida dele, a vida dela, e também pode colocar aqui a sua pergunta ou então a sua opinião, não é, irmão Lucas? Pode colocar aqui a sua opinião. Se discordou de mim aqui, do irmão Lucas, sem problema, tá bem? Participe. Até o próximo Conversa Teológica. Deus abençoe a sua vida.